história, né? Começa lá eu jogando futebol, levei um encontrão, caí. Caí, levantei, continuei jogando, mas algo aconteceu comigo. Eu tinha uma tontura, não estava bem. Ao final do jogo, no meio do jogo eu parei, né? Falei, ó, entra alguém no meu lugar, saí. Só que aí eu perdi o movimento do braço esquerdo e muita tontura e um mal-estar, né? Aí eu acabei pedindo para o bombeiro me levar para o hospital, fui para o hospital, ninguém descobriu o que era, acho que era só a pancada da caída, né? Da queda, e eu continuei, né? Lá no hospital, sem saber, só que aí eu já comecei a orar, né? Falei, Deus, não deixe que meu braço continue assim, né? E foi passando o tempo, o médico não me atendia, né? E acabei tendo um formigamento no braço, falei, nossa, meu braço está voltando. Aí comecei a mexer a mão, bom, o braço voltou, graças a Deus. Mas o médico mesmo assim não sabia o que era. Bom, fui embora para casa, eles queriam me internar, não quis, fui para casa, fui fazer um exame só na quinta-feira. Na quinta-feira, isso aconteceu no sábado, na quinta-feira, ao entrar no exame, eu fiz a ressonância magnética, o médico, eu estava indo embora após o exame, que é natural, né? Me chamaram falando que eu não podia ir para casa, eu tinha que ir para o hospital, né? Para UTI, né? Passar por um PS. Bom, estou bem até agora, não é possível isso, né? Bom, peguei meu carro, fui, peguei minha filha, peguei minha sogra, deixei em casa e fui para o hospital, dizendo que já retornaria, né? Quando eu entreguei meu relatório para a médica, ela falou, olha, você está indo para UTI, você teve um AVC e você está com uma dissecção de carótida. Então aí, preocupado, né, eu pedi para avisar a Fê que eu estava no hospital, ela chegou, né, mas estava já um pouco brava, até porque foi para o hospital, não me avisou, né, e acabei ficando no hospital por 9 dias, né, na UTI, sendo tratado, né, algumas intercorrências, né, durante o tratamento, né, se haveria ou não a necessidade, se a comissão médica ia ministrar o remédio, porque eu poderia ter um AVC, seja hemorrágico ou isquêmico, né, o remédio ia causar algum problema, e aí, ao final, decidiram que iriam ministrar o remédio. Né. Bom, ministrando a primeira dose, sem problema nenhum, um pouquinho antes da segunda dose me deu uma queda da face, né? Perdi todo o controle da face, amorteceu a face, logo em seguida voltou, continuaram ministrando o remédio, eu saí dali do hospital 9 dias depois, né? Saí ainda um pouco sem equilíbrio, comecei a fazer um tratamento com um médico especializado. Em novembro, quando eu estava fazendo acompanhamento, apareceu uma nova dissecção de carótida, né? E aí o médico pediu para me operar. Ele falou, olha, você não pode ficar com as 2 carótidas, você tem que operar uma pelo menos. Ok, né? A gente estava ali já preparado para isso. Eu estava passando por uma fase profissional um pouco problemática, quer dizer, eu estava para ser promovido para o último posto, eu não podia estar no hospital, mas ao mesmo tempo eu tinha que me preocupar com a minha saúde. Eu falei para minha esposa que eu ia passar para a reserva, que eu ia me aposentar, né? Ela falou que não, que vamos aguardar, que Deus era conosco. Então eu fui, fiz a cirurgia, fiz a primeira, né? Só que aí o médico entendeu a necessidade de fazer a segunda cirurgia, fiz a segunda, e nessa segunda apareceu um outro problema no coração, né? E esse problema também foi resolvido. O médico nunca garante nada. Ele fala, Ronaldo, não tem como garantir nada. Você pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor. Então eu tinha a preocupação de, numa colocação de stent na cirurgia, um coágulo ir para o cérebro, acabar afetando alguma coisa e eu perder um movimento, perder algum sentido. Então, toda vez que eu acordava, né, a primeira sensação era, estou vivo, esse é o primeiro ponto. E aí eu começava a movimentar a ponta dos dedos, as mãos, os pés, falava, bom, eu tenho um movimento no corpo ainda. E nesse íntere de fazer a segunda cirurgia, a terceira, eu recebi a ligação que eu precisava estar em casa, porque eu poderia ser promovido, haveria promoção. Eu expliquei que eu não poderia,
Mas falou, não, você tem que estar em casa. Bom, eu falei com o meu médico, o médico falou que não haveria problema, só que eu teria que retornar no dia seguinte para a cirurgia. Eu falei que voltaria, mas depois eu recebi novamente a ligação dizendo que era para continuar fazendo o que eu tinha que fazer. Bom, as dúvidas eram aquelas, será que eu vou ver minha filha crescer? Então a gente pensa muito nisso. Quando eu estava lá, eu falei, Deus, eu quero ver minha filha crescer. E isso era o principal. Eu estava preocupado com a minha promoção, eu queria ver minha filha. Isso era o mais importante. E Deus permitiu que hoje, né, a gente tem uma relação, sempre teve, né, mas sempre fortalecida. E graças a Deus a gente está aqui hoje para contar essa história, né, porque era um momento muito difícil da minha vida, né. Eu estava ali, eu poderia, numa cirurgia, não voltar mais, né, e eu fiz 3 ao mesmo tempo, né, no mesmo período. Então, toda vez que eu acordava, né, eu falei, bom, Deus realmente está conosco, né, está comigo, está com a minha família. E logo em seguida eu fiz a cirurgia e recebi a ligação, né, que eu seria promovido ao último posto. Acabei sendo promovido. Eu saí do hospital com saúde, graças a Deus. Deus me ajudou muito, né, me curou, e ao mesmo tempo saí promovido daquele local. E eu lembro de muitas palavras antes mesmo de acontecer, do apóstolo ele falando, né, que eu ia ver, né, Deus tinha muitas coisas para a minha vida lá na frente, né, e eu acreditava muito nisso, né, que Deus, né, eu podia passar o que fosse ali, eu sei que eu ia viver, né, mas a gente sempre está ali, né, a gente sempre tem aquela dúvida, será que eu vou realmente, mas sempre teve aquela centelha que falava, você vai ver muitas coisas lá na frente, com a sua família. O que Deus me trouxe é o seguinte, né? A gente tem que acreditar muito nele, e Ele sempre está conosco. Eu poderia estar desacreditado pelos médicos, o remédio poderia não fazer efeito, algo que é comum, né, acontecer, mas Deus estava comigo, isso eu tenho certeza.